E tem propostas do diabo que são exatamente para bagunçar a sua vida. São propostas que vêm exatamente para trazer uma bênção cedo demais. E uma bênção cedo demais não é uma bênção. Uma bênção cedo demais não é uma bênção. Não é o pesadelo, mas ainda não é o sonho. Por quê? Porque eu não estou pronto para isso. Então, se hoje você está vivendo uma fase indefinida, agradeça a Deus e deixe Ele tratar você. Essa mensagem que vou pregar é uma mensagem, talvez para mim, não sei para você, mas para mim histórica, porque é a minha última pregação aqui, né? Nunca mais vou pregar aqui nesse lugar. Eu me lembro da primeira vez que eu preguei aqui. As cadeiras eram de plástico, brancas, o púlpito era de madeira, e nós não tínhamos ar-condicionado, não tínhamos mezanino. Eu ainda tocava teclado na época usava social, calça social todo culto. Estava parecendo um Mazzaropi naquela época, com a calça lá em cima. E uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, por esses dias, se eu acreditava que a gente ia vencer. Eu digo que sim. Eu sempre acreditei. E digo para você que o lugar para onde a gente está indo ainda não é o que Deus tem para nós. Deus tem muito mais. Mas eu agradeço a Deus por esses 13 anos. Esse lugar aqui nos serviu tão bem. Quando foi para alugar aqui, esse espaço que a gente está, eu lembro como se fosse hoje. Uma irmã, não congrega mais com a gente, mas na época falou, olha, a oficina ali da Campanella está para alugar. É o dono do açougue, que é ali o dono é o português, dono do açougue, que é dono do galpão ali da funilaria. Aqui era uma funilaria. Tem um vídeo aí recente que eu mostrei para vocês no início. E a gente foi conversar e na época o aluguel aqui eram R$2.000. O aluguel, sem contar água, luz e reforma. E eu lembro que eu chamei o tesoureiro na época e falei, e aí? E aí o tesoureiro disse para mim, olha, não era meu pai tesoureiro na época, ainda. Mas ele falou, olha, pastor não era nem pastor ainda, acho que era presbítero. Olha, presbítero, não dá para a gente mudar, porque somando todas as entradas financeiras, entra R$1.200 na igreja. E o aluguel é R$2.000. E ele queria 2 meses de depósito. E Deus falou assim para mim, vai. Eu até hoje não sei como a gente pagou R$2.000 de aluguel, tendo 1.200 de entrada. Eu só sei de uma coisa, que nós estamos 13 anos aqui e nunca atrasamos um mês de aluguel. Até hoje eu não sei. Tem horas que a matemática simplesmente não faz sentido. Se você se preocupasse menos com a matemática e mais com a presença de Deus e ouvir a Deus, talvez tua vida estaria em outro patamar. De verdade. Tem contas que até hoje, se você falar para mim, pastor, como é que você pagou tal coisa? Eu não sei que pagamos. Se liga lá para o proprietário e pergunta se nós pagamos algum aluguel no vencimento. Nunca pagamos no vencimento. Sempre 2, 3 dias antes. E eu louvo a Deus por esse espaço aqui. Tá bom? Vocês estão doidos para eu chorar, mas não vou chorar agora. Eu quero ler um texto de uma palavra que eu acho que resume muito tudo que a gente viveu aqui. Números capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Eu quero falar do caminho entre o pesadelo e o sonho. O pesadelo e o sonho não estão perto. Eles são extremos. E muitas vezes as pessoas desejam muito o sonho, mesmo morando numa fase de pesadelo. Mas existe uma jornada muito sensível e importante para que a minha vida deixe do pesadelo para o sonho. E nós vamos falar sobre isso. Um povo que literalmente foi provado do pesadelo ao sonho. Diz assim a palavra: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles
e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então, o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos nada a não ser esse maná. Senhor, muito obrigado por tudo. Nosso compromisso de se manter fiel é renovado hoje. Nosso compromisso de não deixar subir a cabeça todos os milagres que o Senhor tem dado a esta igreja. Mas mais uma vez, não nos negue a tua palavra. Nesse momento há pessoas de vários cantos desta nação, de outros países, que precisam de uma direção. Não nos negue a tua voz. Fale conosco, Senhor. Nos desperte, nos ajude. Que esta palavra ilumine a mente, que esta palavra acenda o coração, que esta palavra tire o desânimo, que esta palavra crie coragem, que esta palavra dê sentido àquilo que não tem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. O povo hebreu estava num pesadelo. Eles eram escravos. Trabalham e não ganham. Têm filhos e não podem criar seus filhos naquilo que imaginam, porque o Egito implica a sua cultura. Não tem direito de ir e vir. É um pesadelo. A vida do povo hebreu por 400 anos foi um pesadelo. Prisões, vergonha, vexame. E quando você tem um pesadelo, você se cansa. Só quem já acordou de um pesadelo sabe o desespero que é. Há pesadelos que são tão terríveis que quando você acorda, você literalmente fica feliz por perceber que aquilo não era verdade. Eu já passei por isso, você já passou? Já tive pesadelos de pessoas da minha família sendo mortas. E quando eu acordei, eu olhei para o lado e falei: graças a Deus, está aqui, está ali. Já tive pesadelos de morrer sufocado. Como é terrível. Eu me lembro uma vez que eu tive um pesadelo que eu estava me afogando. E de repente eu acordei, pus a mão em mim e falei: meu Deus, estou seco, estou bem, estou respirando. Mas tem pesadelos tão reais, que custa a gente perceber que é de mentira. A verdade é que o pesadelo do povo hebreu não era de mentira. Eles foram torturados de verdade, eles apanharam de verdade. E aí Deus levanta um homem, dando-lhes uma promessa, que esse pesadelo vai acabar. E que do pesadelo vai vir um sonho. Olha que maravilha. Hoje eu estou escravo, acorrentado, construindo pirâmides para Faraó. E agora chega uma voz dizendo: eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Eu vou te levar para uma terra maravilhosa, uma terra linda, onde você vai ser livre. Você vai plantar e o que você plantar vai ser seu. Você vai construir tua casa no teu terreno. Você vai ter direito de ir e vir. Você vai poder ensinar seus filhos do jeito que você quiser. Literalmente você vai sair do pesadelo para o sonho. E eu sei que muitos estão vindo à igreja dizendo: pastor, olha, a minha vida é um pesadelo, mas eu creio que Deus pode mudar o meu pesadelo para um sonho.
E eu sei que isso motiva milhares de pessoas. Talvez você está assistindo aqui com essa esperança. 2023, eu saio do pesadelo de um casamento doente para o primeiro amor no meu casamento. 2023, eu saio de uma vida profissional cheia de dívidas, juros, cartão de crédito, para um poder maravilhoso de poder guardar dinheiro. Você sabia que o prazer de guardar dinheiro, ele é mais ou menos parecido com o mesmo prazer de gastar dinheiro? É pena que a gente não tem muita oportunidade de guardar dinheiro. Mas guardar dinheiro dá prazer também. Algumas pessoas acham que só dá prazer comprar coisa. E eu declaro que Deus vai te dar oportunidade. Levanta a mão aí. Deus vai te dar oportunidade em 2023 de você guardar dinheiro. Você vai poupar. Você vai ter aplicação, CDB, CDI. Você vai dizer, olha, eu tenho um fundo de reserva. Se me mandarem embora, estou nem aí. Eu tenho 4 meses de salário guardado na conta. Isso é um sonho, é ou não é? Já pensou comprar à vista? Não precisar parcelar nada no cartão? Por favor, senhor Diego, o senhor quer parcelar em quantas vezes? Por favor, passa no débito. Oh, glória! Parcelar? Não, passa no débito. Ou você quer um Pix? Aí você fala, nossa pastor, como eu queria. Pois é, o nosso Deus realiza sonhos. Só que o pesadelo e o sonho não estão conectados. Porque infelizmente o pesadelo deforma você. Normalmente quando você acorda de um pesadelo, você está todo suado, cansado, batimentos cardíacos acelerado. Porque todo pesadelo deixa marcas. E algumas vezes Deus precisa deixar uma trilha entre o pesadelo e o sonho, para que você esteja preparado para viver aquilo que Deus tem para você. E é esse momento que é o mais decisivo. Veja, o mais importante não é o que você faz quando está no pesadelo, e o mais importante não é o que você faz quando chega no sonho, mas o mais importante é o que você faz no trajeto entre o pesadelo e o sonho. É quem eu sou quando eu saio de um casamento de pesadelo para um casamento dos sonhos. É quem eu sou quando eu saio de uma vida financeira de pesadelo para uma vida financeira de sonhos. O povo hebreu saiu do pesadelo. Deus enviou 10 pragas e eles estão livres. Livres. Faraó abre literalmente a porta do Egito e diz, sumam daqui, vaza, vai embora. E para onde eles estão indo agora? Eles estão indo em direção ao sonho de escravo livre. De trabalhar para alguém, trabalhar para mim. De escravo de alguém, agora eu posso ser patrão. Eles estão indo. E agora eles saem, porque do lado esquerdo tem o Egito. E do lado direito, a Palestina, que é onde seria a terra prometida. Lado esquerdo, Egito. Lado direito, Palestina. Mas entre Egito e Palestina, há um caminho. E é nesse caminho que normalmente a gente não repara muito, porque a gente está com pressa, a gente quer chegar logo lá, que é nesse caminho que o mais importante sempre acontece. No meio do Egito com a Palestina, há o deserto do Sinai. E é no deserto do Sinai que acontece o que eles não queriam. Porque a pressa, eu quero vencer logo, eu quero ter uma vida boa logo, eu quero pagar minhas dívidas logo. Só que agora aparece uma terra angustiante, imprevisível, onde simplesmente tudo aquilo que eles imaginavam sobre sonho não aconteceu. Sim, Israel está no meio de um processo, saindo de um pesadelo, indo em direção a um sonho, mas numa terra de ninguém. Eu quero falar sobre esse momento da vida. Esse momento que você fala, eu não sou mais escravo de como eu era, mas eu ainda não venci. Eu ainda não alcancei o que Deus tem para mim. Eu sei que eu estou no caminho, mas eu ainda não tenho descanso. Essa terra intermediária, chamada jornada, é isso que define quem vence e quem perde. É isso que define quem alcança e não alcança.
E se você não tiver uma boa cabeça para digerir essa fase da jornada entre o pesadelo e o sonho, você pode voltar a viver o pesadelo ou morrer numa fase indefinida. O que é indefinida? É aquele camarada que tem tudo para ser feliz e não é. É aquela pessoa que tem tudo para ganhar e não ganha. É aquela pessoa que todo mundo fala: meu, como você é talentoso, mas você não usa o talento para nada. Você não é uma porcaria, mas você não é um vencedor. É aquele chuchu que não tem gosto de nada. E por que você tem que ouvir essa palavra? Porque eu sei que algumas pessoas aqui, Jesus já te tirou da escravidão. Eu sei que eu estou pregando para algumas pessoas aqui que você não está com a vida tão ruim como estava antes de servir a Deus. Deus já te tirou do pesadelo. Deus já te tirou da escravidão. Só que Deus ainda não permitiu você chegar aonde você deseja. E você tem que aprender a guardar o teu coração nessa terra intermediária. Você tem que aprender a proteger a sua cabeça nessa terra, que não é a terra que Deus prometeu, mas ela é o percurso para chegar lá. Porque se você não guardar o teu coração, você vai cometer os mesmos erros que os hebreus cometeram. E uma terra de transição, uma terra de por enquanto, uma terra de caminhada, que deveria durar apenas alguns dias, demorou 40 longos anos. 40 anos para transpor um período, porque Deus fez o andar em círculos. A terra intermediária é uma terra fértil para reclamar. A nossa vida melhorou muito. Eu já não tomo tanto remédio como antes, mas ainda tomo alguma coisa. Eu ainda não estou guardando dinheiro, mas já paguei muitas contas. A minha casa não é toda convertida, mas graças a Deus, boa parte da minha família já está dando sinais que vai se converter. O meu casamento ainda não é o casamento dos sonhos, mas eu tenho sentido melhoras. Eu sei que eu estou no caminho. Agora preste atenção. Se você tiver muita pressa para chegar aonde Deus prometeu a você, e tudo que Ele prometeu Ele vai cumprir, é muito provável que você pare de olhar para o quanto a sua vida melhorou, e você comece a ficar exigente demais, e comece a reclamar demais, que foi exatamente o que aconteceu com o povo hebreu. Deus os tirou do Egito, eles eram escravos, e agora os colocou numa terra de preparação. Eles agora estão vivendo um caminho para um sonho, um caminho para uma terra maravilhosa. Só que chega um momento que eles estão tão cansados, porque o sonho ainda não aconteceu, que eles começam a se queixar. Eles agora estão enjoados, porque eles estão com saudade das melancias do Egito, eles estão com saudade dos alhos porós do Egito, eles estão com saudades dos quitutes do Egito, eles estão enjoados do maná. Porque quando não havia comida nessa terra de transição, Deus mandou maná. Eles estão enjoados, porque eles comem maná de manhã, eles comem maná à tarde, eles comem maná à noite. E você tem que entender que se você não vigiar o seu coração entre o pesadelo e o sonho, você pode perder tudo. Cuidado, porque quando você reclama, você não está só reclamando do que está acontecendo na sua vida, você pode estar reclamando do próprio Deus. Quando eles reclamam da comida, quando eles reclamam do dia, quando eles reclamam do conforto, eles estão dizendo: Senhor, eu preferia estar no meu pesadelo do que estar aqui. Eu preferia estar no meu pesadelo do que o Senhor está cuidando de mim. A tua intervenção na minha vida está me deixando pior do que o lugar onde eu estava. Meu irmão, vigia o seu coração quando você sair do pesadelo, porque é Deus que sabe a hora do sonho acontecer, é Deus que sabe a hora do mar se abrir, é Deus que sabe a hora de as muralhas de Jericó caírem. E se Deus está segurando você numa terra indefinida, se você diz: pastor, eu não sou tão ruim como era, mas ainda não sou quem quero ser, eu quero que você vigie o seu coração, porque a primeira coisa que o seu coração vai querer é dizer que Deus errou, que Deus cometeu um equívoco. Mas não é um equívoco, você já melhorou. Eu lembro você, Números 11:5, quando eles têm a cara de pau de dizer: nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito. De graça o que, mané? Vocês eram escravos. Os caras saíram do pesadelo e estão com saudade de peixe. Põe o texto: pepino, melancia, alho poró, vai crescer.
Aí você diz assim para mim: nossa, que absurdo esse povo. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Deus providenciou o alimento necessário para hoje, o emprego necessário para hoje, mas o coração é terrível. Porque quando a gente tem os sonhos adiados e a gente não se volta para Deus, a esperança começa a morrer. E aí a gente começa a dizer: eu prefiro voltar. Eu prefiro voltar a beber, voltar a fumar. Eu prefiro voltar. Porque essa terra entre sonhos e pesadelos, ou pesadelos e sonhos, na realidade não nos faz reclamar do dia, nos faz reclamar de Deus. É como aquela pessoa que diz: olha, eu estou cheio de morar nesse país. Olha, eu estou cheio de ganhar o salário que eu ganho. Até ontem estava desempregado. Hoje não suporta mais trabalhar. Eu não suporto a minha rotina. Eu não aguento morar nessa casa. Até ontem estava chorando para Deus abrir uma porta, para Deus providenciar uma casa para se alugar, para Deus aprovar uma ficha que aprovasse o seguro fiança. Sim, não é a casa própria que Deus te prometeu, eu sei, mas essa casa de aluguel está no processo. Essa casa de aluguel que você sonhou, que você escolheu, que é o que você pode pagar, ela está no processo, porque não é mais o pesadelo de morar de favor na casa de ninguém. Não é mais o pesadelo de ser humilhado. É uma casa sua, que você pode pagar por ela. Não é as casas do sonho. Não é. E nem Deus disse que é. Mas se você não vigiar o seu coração, você começa a dizer que era melhor voltar. E aos poucos os valores preciosos vão morrendo. E assim o povo hebreu está. Que enjoado desse maná. Eram para morrer de fome. Que enjoado dessa vida. Nossa, eu estou cansado desse... Olha, era mais emocionante antes. E aí o que eles têm? Crise nervosa. Digita no chat: crise nervosa. Sim, eu não estou mais no pesadelo, mas eu estou numa fase que o sonho não aconteceu ainda. Então o que eu tenho? Crise nervosa. Eles começam a ficar nervosos. Eles vão para a tenda de Moisés e fazem um estardalhaço. Moisés fica pistola da vida. Moisés também fica nervoso. É como se eles olhassem para Deus e dissessem: Deus, o Senhor piorou a nossa vida. Cuidado com a sua cabeça doente, porque você pode ter a sandice de dizer para Deus que depois que começou a servi-lo, as coisas pioraram. Eu estou cansado de ouvir aqui na igreja mesmo: nossa, pastor, depois que eu comecei a servir a Deus, a minha vida piorou. O que você está querendo dizer, irmão? O que você está querendo dizer? Que você era mais feliz antes? Você não tem vergonha na cara, não? Você não quer uma peroba para passar na fuça? Você tem coragem de dizer que você está em dúvida se as coisas estão melhorando? É, pastor, porque eu estou estressado, eu estou cansado. Só Deus sabe como eu sofri, só Deus sabe tudo que eu enfrentei. Enfrentou, porque o Egito é culpa sua, seu sonso. Culpa não é de Deus, não. 400 anos escravo, culpa deles. Eles foram culpados. A culpa é minha, a culpa é sua. E agora eles estão nervosos. Moisés está nervosinho. Sim, o grande líder Moisés está nervoso. Números 11:11. Moisés vai fazer um desabafo. Gente, que se eu estivesse perto dele, eu ia ficar com dó dele, tadinho dele. Tem gente que se ouve falar, você fala: meu Deus, que homem sofredor. E Deus fala: sabe de nada, inocente. Em Números 11:11 fala assim, Moisés está tendo um ataque de pelanca. Moisés está tendo um ataque de fúria. Por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Porque o povo estava reclamando para ele. Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros toda essa responsabilidade. E ele perguntou ao Senhor: por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu que dei a luz? Porque me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido?
Ele está falando com Deus, hein? Para levar a terra que prometeste, para levar o sonho, pelo juramento dos seus antepassados. Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, parece um monte de criança, dizendo, dá-nos carne para comer. Eu quero picanha. Dá-nos carne para comer. E aí Moisés diz, o grande Moisés, quantas pragas saíram da boca dele? Quantas pragas? 10. Quantos mares se abriram? 1. Aí o grande Moisés, parece que esquece tudo que Deus fez, ele vai dizer, não posso levar todo esse povo sozinho. Cara, cuidado com a sua cabeça. Olha o que ele vai falar. Nessa altura do campeonato, essa responsabilidade é grande demais para mim. Cuidado com a sua cabeça quando Deus te tira do pesadelo em direção ao sonho. Cuidado, cuidado. Olha o que ele vai dizer, não acabou não. Se é assim que vai me tratar, o que ele fala? Mata-me. Mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Moisés está falando o seguinte, eu estou indo em direção ao sonho, mas eu estou cansado. Esse fardo é pesado para mim. Eu melhorei, Senhor, eu melhorei, o mar abriu, as pragas vieram, legal até aqui, mas eu estou cansado, eu estou nervoso, eu não aguento. O grande líder Moisés está dizendo, olha, por mim eu estou lavando as mãos, eu não aguento, eu não quero. E eu vou dizer para você que ao longo desses 13 anos de lírio, ao longo desses 13 anos, entre tentativa de comprar imóvel, comprar terreno, e toma um golpe ali, e houve uma vergonha ali, e assina um contrato, e outro inquilino não aceita. Tinha um imóvel que a gente ia comprar ali qual é o nome daquela rua ali? Bento o quê? Padre não sei o quê. Mariano Moro. Na Mariano Moro, tudo certo, Rodrigão. Tudo certo. Eu levei até a igreja para ungir. Aí no outro dia o homem liga para mim, sabe o que é? Eu sou separado da minha mulher e meus filhos têm que assinar também. Eu quero assinar, meu filho quer assinar. Mas o diabo entrou na FIA. O diabo entrou não, era para não assinar mesmo. Minha filha não quer assinar. Mas moço, eu te dei sinal, eu te devolvo o sinal. Mas não vou vender mais para você. Cheguei na igreja com um cara de besta aqui. Falei, irmão, sabe aquele terreno que a gente gritou, disse aleluia, glória a Deus, que a gente chorou? Então, não deu certo. Aí o que a minha alma falou? Nunca mais eu vou atrás de nada. Nunca mais eu quero saber de nada. Vamos morrer aqui, vamos pagar aluguel até morrer. Deus, eu não vou passar mais essa vergonha. Cuidado com a sua cabeça, porque a voz de Deus sempre tem o melhor para você. Moisés sente como se tivesse uma mangueira sugando a sua energia. Moisés sente como se estivesse perdendo. Gente, mas ele já tinha saído do pesadelo. Já não era, a vida não estava tão ruim. Já havia provas e eu quero pregar isso para você aqui hoje. Eu sei que o sonho não chegou. Eu sei que você não mora onde queria. Eu sei que tua casa não está. Mas olhe para os milagres que Deus está fazendo. Não reclame, não reclame. Não tenha ataque nervoso. Não fique dando piti. Não fique criticando. Não fique colocando, ameaçando desviar, ameaçando largar. Não fica dizendo, Senhor, eu vou fazer essa conferência, e se não der, olhe para a sua vida, olhe o que Deus já fez, olhe as transformações, olha quantos milagres aconteceram. E por mais que Moisés fosse experiente, ele não soube lidar com a espera. E se Moisés entrou em parafuso, você também entra. Se Moisés pirou na batatinha, você também pira. Não menospreze o que a sua cabeça pode fazer com você. Tem horas que a gente reclama tanto, que a gente tem tanto ataque nervoso, que a gente não se dá conta dos milagres que estão acontecendo agora, nesse momento. Os livramentos, as provisões, as bênçãos. Você precisa parar um pouco e perceber que esse maná que você está enjoado, ele foi a tua salvação. Você tem que parar um pouco para perceber que esse emprego que você tanto reclama, ele sustentou tua casa por anos. Você tem que parar de reclamar que essa ideia que hoje você fala, nossa, como eu sou burro, mas essa ideia que hoje você se chama burro, trouxe tantas bênçãos para a sua vida. Não é o lugar onde Deus te prometeu, mas entenda, Deus está te levando para lá.
tenha paciência, porque nesse lugar de angústia também é um lugar de provisão. Também é. Tome muito cuidado quando você abre a boca e fala assim: eu não aguento esse peso, eu não aguento esse fardo. É o que Moisés está falando. Ele fala assim: me mata, quero morrer. Eu já vi em algumas igrejas pastores que chegam no púlpito e falam assim: nossa, quantas vezes. Já viu isso, Rafa? Eu pensei em desistir. Eu nunca pensei em desistir. Nossa, quantas vezes eu deitei no chão dessa igreja e falei: Senhor, minha vontade é sair correndo. Nunca. Porque a obra de Deus sempre foi um prazer para mim. Quando eu tinha que fazer campanha aqui no Singapura, perto da igreja, ninguém entrava na igreja. Ninguém. Me lembro de uma fase, a igreja era ruim demais. O som era ruim, a cadeira era ruim, o prédio era feio, o banheiro era horrível. A vizinha que morava no fundo da igreja ficava com a vassoura dizendo: sai daqui! Porque antes de eu chegar lá só cantava harpa. Quando eu fui, eu levei a bateria, e a bateria ficava no fundo da casa dela. Então você imagina, a velhinha não gostava de nós. Então o que eu fazia? Eu ia no Singapura. O combinado era assim: o povo gosta de campanha, é ou não é? Qual era o combinado? Eu vou fazer 6 cultos no seu apartamento, mas o encerramento é lá na igreja. Beleza? Beleza. E eu me lembro que eu visitei aquele Singapura inteiro. Era 6 cultos, mas no encerramento era na igreja. E no encerramento a gente pegava essas pessoas. Por quê? Não era uma igreja de 2.000 pessoas sentadas, mas já não era uma igreja de 8, já não era uma igreja de 5, era uma igreja de 14, 20, 30, 50. Cuidado, porque talvez você já saiu do pesadelo, e Deus está te preparando para aquilo que você sonha, mas o seu coração não aceita. Deus providenciou carne para aquele povo. Eles comeram carne. A vontade de Deus não era carne, mas muitas vezes, quando a gente quer uma coisa, Deus nos dá só para provar para a gente o quanto a gente não sabe. Cuidado com o que você pede. Cuidado com aquilo que você bate o pé no chão e diz assim: eu quero, eu quero, eu quero. Muitas vezes Deus permite você ter, só para você perceber que o que você sabe não é nada. A Bíblia diz que eles pediram tanta carne, que Deus mandou um enxame de codornas. Até a altura de 1 metro tinha codorna. Eles comeram, e a Bíblia diz que Deus falou para eles assim: vocês vão comer até sair pelo nariz. Vocês vão comer até sair pelo nariz. A Bíblia diz que muitos morreram, abriu um buraco, e muita gente morreu naquele dia. Porque eles não precisavam de carne. Eles só precisavam continuar. Eles não precisavam de provas. Eles não precisavam de uma revelação. Eles não precisavam de um culto especial. Eles só precisavam continuar. Era só continuar. Era só dar mais um passo. Era só dizer: Senhor, obrigado, porque as correntes que me prendem não prendem mais. Veja, eu encerro esse sermão dizendo para você algo muito precioso. A mão de Deus nunca vai falhar com você. Ao longo da minha vida, eu aprendi que Deus me ouve, mas o tempo de Deus não é o meu tempo. E nem sempre aquilo que eu desejo vai acontecer quando eu quero. E eu preciso vigiar o meu coração, porque tem horas que a minha vida está muito boa, está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas eu crio um inferno, porque eu sou um ambicioso, um ganancioso, porque eu sou uma pessoa ingrata, e porque as coisas melhoraram, mas não melhoraram no nível que eu quero, eu simplesmente me revolto contra Deus, me revolto contra a fé. Mas Deus já fez tantas coisas lindas por você, Deus já fez tantas coisas maravilhosas. O caminho entre o pesadelo e o sonho é o caminho da sua transformação. Se Deus está te mantendo numa fase indefinida, não é porque Ele está te matando, é porque Ele está te formando.
A verdade é que o povo hebreu saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles desaprenderam a adorar, eles desaprenderam a orar, eles desaprenderam a ofertar. E quando eles ficaram numa fase antes do sonho, Deus os ensinou. Enfim, não reclame dos melhores terrenos que existem para Deus formar o seu coração. Não reclame dos melhores terrenos que tem. Uma vez, meu sonho era ser um supervisor, na época que eu estudava, um supervisor financeiro. Esse era o meu sonho. E o meu cunhado me indicou para uma empresa lá em Itapevi. Eu mandei o currículo. O meu currículo era para uma vaga de auxiliar financeiro. Só que o meu sonho era ser supervisor financeiro. E quando eu cheguei para a entrevista, por coincidência, a supervisora financeira havia sido demitida da empresa. E eu conversando com o entrevistador, modéstia à parte, eu consigo me comunicar bem, Deus me deu esse dom, então conversando com ele, e ele começou a falar: puxa vida, rapaz, você não quer um desafio? O quê? Olha, por que ao invés de eu te contratar, você fala tão bem, por que ao invés de eu te contratar para auxiliar financeiro, por que você não entra aqui como supervisor? Na hora, o que me encantou? Quanto eu ia ganhar? Era 5 vezes mais do que o salário de auxiliar. E eu disse para ele, enquanto ele falava, eu falava: puxa vida, vou comprar um carro. Puxa vida, meu Deus, não vou trabalhar de trem, vou trabalhar de carro. E ele perguntou: você aceita? Eu disse: aceito. Claro que eu aceito. Então beleza, então eu vou anunciar para o RH que você vai ser o nosso supervisor. A gente vai abrir uma outra vaga para auxiliar. E eu entrei. Eu não pensei se eu estava pronto, porque aquele era o meu sonho. E a gente acha que quando tem um sonho, a gente tem todo o direito de chegar lá, porque a gente sonha. Mas eu não estava pronto. Eu me lembro que eu passei uma das maiores crises da minha vida emocionais, porque eu não sabia fazer o serviço. Eu não sabia. Eles começaram a me cobrar coisas que eu não sabia fazer. E eu comecei a ter ataque de pânico. Eu começava a tremer. Quando alguém entrava na minha sala, eu ficava digitando coisas aleatórias para não falar com ninguém. Um papel ridículo. Um papel absurdo. Eu não precisava sofrer aquilo. Eu não precisava passar esse estresse. Era só aceitar o nível que eu estava. Em outra empresa, eu cheguei a ser gerente, enfim, mas num outro tempo, numa outra época, numa outra maturidade, mas não era naquele momento, não era naquela hora. E tem propostas do diabo que são exatamente para bagunçar a sua vida. São propostas que vêm exatamente para trazer uma bênção cedo demais. E uma bênção cedo demais não é uma bênção. Uma bênção cedo demais não é uma bênção. Não é o pesadelo, mas ainda não é o sonho. Por quê? Porque eu não estou pronto para isso. Então, se hoje você está vivendo uma fase indefinida, agradeça a Deus e deixe Ele tratar você. Eu tive que sair daquela empresa. Eu paguei um preço muito alto. Eu fui envergonhado ali. Eu fui humilhado ali. E a culpa de tudo isso foi minha. Porque eu fui zoião. Eu quis ganhar o que eu não merecia. Eu quis ser quem eu não estava pronto para ser. E aí alguns diziam: mas e a revelação de Deus? Sim, o sonho de Deus se cumpriu muito mais tarde. Cuidado para você não querer acelerar a tua entrada na terra prometida, sem ser a sua hora. Entre o sonho e o pesadelo, ou entre o pesadelo e o sonho, tem uma terra que forma o seu coração. A gente está indo para um sonho a partir de quinta-feira. Mas foram 13 anos de uma terra onde nós sonhamos muito em chegar lá. Mas foram 13 anos de aprendizado.
Nesses 13 anos, num lugar apertado, nasceu o voluntariado, nasceram líderes maravilhosos. A gente aprendeu a lidar com a escassez. A gente aprendeu a receber multidões num lugar pequenininho. Nesse lugar pequenininho de 3 banheiros, nasceram filas. A gente criou mezanino. Comecei batizando as pessoas com uma piscina de água aqui embaixo. Depois construímos a pia. Nesse lugar aqui, aprendemos a dar a nossa vida por servir. Fizemos tudo. E quem olha e entra aqui, como eu ouvi de uma pessoa: vocês vão para esse lugar agora, não é um passo maior do que a perna? E eu disse: não, porque a gente tem uma jornada, a gente está pronto para isso. Esse lugar nos preparou, esses 13 anos nos prepararam. Se eu tenho alguma dúvida que vai dar certo, nenhuma, porque Deus nos preparou para viver esse sonho. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Porque entre o pesadelo e o sonho, o Senhor mostrou a sua glória. O Senhor mostrou a sua graça. O Senhor mostrou o seu poder. O Senhor mostrou a sua unção. Eu quero orar por você agora. Por você que está entre o pesadelo e o sonho. Minha vida não é tão ruim, mas não é o que eu queria. A glória de Deus vai te envolver. Pai, eu quero apresentar a vida dos teus filhos. Nós não vamos reclamar de carne, não vamos reclamar. Ó Senhor, nós te adoramos quando as cadeiras eram de plástico. Nós te adoramos quando o som estourou aqui em 2012. Nós te adoramos, Senhor, quando roubaram todos os equipamentos de som dessa igreja. Nós te adoramos, Pai, quando uma pessoa entrou na minha sala pastoral e tentou me assaltar. Nós te adoramos, Senhor, quando meliantes entraram aqui na nossa esquina e roubavam fios. Nós te adoramos. Não era o lugar que a gente queria assim, não era a igreja dos sonhos. Não era. Muitos menosprezaram a gente pelo tamanho do prédio. Mas a gente sempre te agradeceu. Aqui a gente aprendeu a deixar de ser escravo. Aqui a gente aprendeu a degustar do maná. Porque o maná não é para enjoar, o maná é para alimentar. Aqui a gente aprendeu a seguir a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Aqui nós vimos, Pai, uma multidão em plena Itaquera, periferia, cantar alto, enquanto a maioria das igrejas diz: a minha igreja não enche porque está frio, a minha igreja não enche porque está calor, a minha igreja não enche porque é janeiro. Enquanto morning light across the floor, silver lines through the open door, coffee rings and quiet air. We move around like we're not there. The harbor hums beyond the glass, ships still coming, ships still pass. We're standing close but worlds apart, two steady beats with drifting hearts. We used to talk until the tide turned every whisper amplified. Now silence echoes bright and sharp, like sunlight cutting through the dark. We're just static in a glass harbor, signals crossing in the blue, waving hands through clear water, but I can't quite reach you. Every word turns into echoes, every spark fades into gray. We're just static in a glass harbor, drifting further every day.
tonight? Will the air rush back to life? Or are we postcards from the shore of something that won't breathe anymore? We're not static in a glass heart.